aqui nós temos o mecanismo de Michaelis e Menten. Na primeira etapa, o substrato, que é o reagente, se combina com a enzima, que é o catalisador, formando o complexo enzima-substrato. Você tem a constante da reação direta, que é uma reação bimolecular, um processo elementar bimolecular, e o processo inverso, um processo unimolecular. Uma possibilidade aqui do complexo enzima-substrato vir a se decompor no produto, liberando a enzima livre, que participa novamente desta primeira etapa. Alguns livros vão colocar aqui K1 e K1', e aqui vão colocar K2, dependendo de quem, enfim, do autor. Aqui nós temos a equação de Michaelis e Menten. Você pode reescrevê-la assim: V inicial igual a V0 máximo, que multiplica a concentração inicial do substrato, sobre Km mais a concentração inicial do substrato. Como se chegou a essa expressão? Bom, eu vou colocar aqui no final da aula a dedução da equação de Michaelis e Menten. Não vou colocar nesse momento, mas só para o final da aula. Vejamos, essa equação aqui pode ser aproximada, por exemplo, em altas concentrações do substrato. Então, se a concentração inicial do substrato é muito maior que a constante de Michaelis e Menten, que tem unidades de concentração, já que ela corresponde à concentração do substrato quando a velocidade é igual a metade da velocidade inicial máxima. Então, nessas condições, a Km mais concentração inicial do substrato seria aproximadamente igual à concentração inicial do substrato, e a velocidade vai ser igual à velocidade inicial máxima. Em outras palavras, quando a concentração do substrato é muito alta, a velocidade do processo enzimático é máxima. Na prática, essa velocidade máxima vai ser atingida assintoticamente. Quando você tem uma concentração baixa do substrato, então você tem essa forma, digamos assim, da curva de velocidade inicial em função da concentração inicial do substrato. Então, em baixas concentrações do substrato, você tem um aumento quase que linear aqui da velocidade inicial. Em concentrações intermediárias, você tem essa curva, ditada por essa expressão, a equação de Michaelis e Menten. Km é a constante de Michaelis e Menten. Como se chegou a essa expressão? Bom, vou pôr para vocês aí agora a dedução. Agora vamos trabalhar com o mecanismo de Michaelis e Menten para a ação da enzima na ausência de inibidor. Então vamos lá, você tem lá a primeira etapa do mecanismo. A enzima, que é o catalisador, ela reage com o seu reagente aqui, que é o substrato, para produzir o complexo enzima-substrato. Esse complexo enzima-substrato, então, é convertido em produto, e a liberação da enzima livre, né? Vamos pôr aqui as constantes, tipo aqui, você pode chamar constante K1, e aqui K1', constante da reação inversa, e aqui K2. Então, vamos obter uma expressão para a velocidade da reação. Possivelmente usaremos a aproximação do estado estacionário. Então, a velocidade de produção do nosso produto, V, é igual a K2, que multiplica pela concentração do complexo enzima-substrato. Acontece que esse complexo enzima-substrato é um intermediário. Então, nós precisamos de uma expressão para a concentração desse intermediário. Então, vamos usar a aproximação do estado estacionário. Então, vejamos. O complexo enzima-substrato é
etapa do mecanismo, com a velocidade K1, concentração da enzima, concentração do substrato. E ele é decomposto na etapa inversa, né? Então, K', concentração do complexo enzima-substrato, e também ele é consumido na última etapa aqui, etapa catalítica. E você sabe que a velocidade, tipo aqui, de concentração de enzima-substrato, dt, é zero. Então você iguala isso a zero. De modo que você vai obter assim, ó, concentração do complexo enzima-substrato é igual a K1, a concentração da enzima, concentração do complexo enzima-substrato. Na verdade tem uma etapa anterior aqui, deixa eu fazer o seguinte, ó, antes disso, fazendo aqui ao vivo, essa etapa anterior, antes disso, tem o seguinte detalhe. A concentração da enzima livre, que é isso aqui, ela é complicada de se determinar. Por outro lado, você tem controle sobre a concentração inicial da enzima. Então, a concentração inicial da enzima, você pesou lá durante a realização do experimento, né? Então é como se fosse a concentração total da enzima, né? A concentração inicial. Então a enzima ela vai estar na forma de enzima livre e na forma do complexo enzima substrato. De modo que aqui eu isolo então a concentração da enzima livre, que vai ser igual à concentração inicial da enzima menos a concentração do complexo enzima substrato. Aqui está, né? E isto aqui eu vou substituir aqui. Então vamos lá, vou mudar de cor aqui. Então você vai ter K1 que multiplica concentração inicial da enzima menos a concentração do complexo enzima substrato, que multiplica pela concentração do substrato, menos K1', concentração do complexo enzima substrato, menos K2, concentração do complexo enzima substrato, igual a zero. Então vamos lá, você vai ter K1, concentração aqui tem um fecha parêntese, né? Da enzima inicial, concentração do substrato, menos K1, concentração do complexo enzima substrato, concentração do substrato, que mais aqui, menos K1 linha, concentração do complexo enzima substrato, menos K2, concentração do complexo enzima substrato, igual a zero. Bom, agora vamos pôr em evidência aqui a concentração do complexo enzima substrato. Então você vai ter aqui K1, concentração inicial da enzima, concentração do substrato, igual concentração do complexo enzima substrato, que multiplica aqui K1, concentração do substrato, mais K1' mais K2. Em outras palavras, concentração do complexo enzima substrato fica K1, concentração inicial da enzima, concentração do substrato sobre
concentração do substrato mais a K1' mais K2. Aí o que se faz aqui é você dividir por K1 em cima e embaixo, de modo que este K1 vai embora, esse K1 aqui também, e aqui você vai ter um K1. E aí define a constante de Michaelis-Menten, que vai ser então K1' mais K2 sobre K1. E logo a concentração do complexo enzima-substrato fica, deixa eu ver aqui, concentração inicial da enzima, concentração do substrato sobre concentração do substrato mais Km. E isso nós vamos substituir justamente, isto aqui, nós vamos substituir aqui. Logo, V igual a K2, concentração inicial da enzima, concentração do substrato, sobre a concentração do substrato mais Kn. Bom, aí vejamos como se trabalha com velocidades iniciais, né? Velocidades iniciais. E tirando o inverso disso, né, já temos a equação de Lineweaver-Burke, 1 sobre V0 igual 1 sobre, aliás, isto aqui é o V0 máximo. Então, antes de linearizar, você tem assim, V0 igual V0 máximo vezes concentração do substrato sobre concentração mais Km. Então, aqui 1 sobre V0 máximo, mais, linearizando, né, linearizando isso aqui, né, 1 sobre isso aqui, vai pegando o inverso dessa equação, deixa eu ver aqui, Km sobre V0 máximo, vezes 1 sobre a concentração do substrato. Então, essa é uma equação da reta, né?